quero pedir nesse momento a intercessão dos irmãos pela minha vida, pelas minhas capacidades, pela minha capacidade de falar, de transmitir aquilo que foi preparado, de forma que não seja a minha voz, mas sim a voz do Senhor que esteja falando nessa noite. Bem, vamos fechar os olhos e interceda aí do seu assento, por favor. Querido Deus, me coloco à disposição do teu serviço, Deus, trazendo uma mensagem, Senhor, que seja útil, que possa fazer com que a tua igreja, Senhor, conheça mais a tua palavra, das tuas escrituras, Deus, que possamos compreender melhor, Senhor, o que é o sopro do teu Espírito, Deus, que nos alcança a todos, Senhor, e eu peço que a tua inspiração divina me acompanhe, Senhor, que o teu Espírito esteja comigo, que o Senhor esteja ao meu lado, Senhor, e me revestindo de autoridade para falar em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vou convidar os irmãos a abrir em 2 Timóteo, no capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Guardem esse versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Amém? A carta que foi escrita por Paulo a Timóteo é uma carta com alguns conselhos de um líder mais velho, mais experiente, que sofreu diversos tipos de dificuldades no seu ministério. Foi açoitado, passou por alguns naufrágios, foi apedrejado, foi caluniado, foi difamado. Então esse cara, ele era cascudo, né? É o que a gente chama a gente fala, né? Cabra-homem. Aquele cara que passou por todas essas dificuldades e o Senhor o abençoou de forma que ele pôde suportar, e quando estava na cadeia, cantava cada vez mais alto. Quando estava sob pena de morte, que apedrejamento só não morre por um milagre, né? E foi um milagre. Por açoites, castigos físicos, castigos morais, castigos psicológicos. E toda essa experiência de Paulo, tanto nas dores, sendo fiel a Jesus Cristo, nosso Senhor, ele estava transmitindo a Timóteo, o jovem na fé, o filho na fé que ele chama, né, lá no comecinho, na primeira carta de Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia da parte de Deus seja convosco. E nós pensamos muito em questão de lideranças, né?
aqui na nossa igreja, nós fomos desde muito novos, formados, instruídos primeiramente no caminho do Senhor, mas instruídos também na música. Todos cantam muito bem, instruídos com os instrumentos que temos acesso, instruídos na doutrina da palavra. E se eu pudesse destacar um conselho de Paulo das cartas a Timóteo, era se manter na doutrina, se manter na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem algo especial, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Perguntar, eu sei que a resposta é óbvia. Vou perguntar para o Marcos, por exemplo: Marcos, a tua palavra tem valor? Tua palavra tem valor. É um homem valoroso, é um homem que firma um contrato, nem que seja no fio do bigode, e vai cumprir, porque tem valor. E é algo que, se o Marcos começar a tratar as irmãs de forma errada, pedir um ajuste num terno, num blazer, numa blusa das irmãs, e não, eu acerto com vocês no final, e não acerta, não paga o trabalho das irmãs. Ou se o pregador vem aqui na frente e toda hora, pelo vento das doutrinas do mundo, muda conforme a moda. Tempos atrás tínhamos a moda da teologia da prosperidade, agora temos a teologia do coach, mas não tem uma raiz firme. Que valor que tem a palavra desses homens? A palavra das irmãs, que eu sei que as irmãs se amam muito, vão uma na casa da outra, fazem visitas, comem juntas, fazem as refeições aqui quando a igreja precisa, e daí uma tem falta, vou trazer tal coisa em tal dia, e não traz. Isso tem valor, a palavra, a nossa firmeza naquilo que a gente fala, naquilo que a gente professa, naquilo que a gente tem como contrato não no papel, registrado em cartório, nada, palavra tete a tete, eu com você. Tua palavra tem valor? Outra pergunta: a sua palavra tem preço? Por vezes nós não entendemos muito bem o que isso quer dizer, né? Qual que é a diferença entre valor e preço? O preço de alguma coisa está arregimentado, está firmado, ele é tabelado conforme a oferta e demanda do mundo, né? Vamos trazer para um termo mercantil. Como, por exemplo, eu ou o pastor Ismael trazemos aqui na igreja um político famoso, contrário às pautas do nosso Senhor, contrário à fé cristã, que odeia de todo o coração, por mais que professe, Jesus Cristo, Salvador, mas é da boca para fora, enquanto suas atitudes são de
de roubar, de matar e de destruir, porque eu quero encher essa igreja e eu vou trazer um famoso, mesmo que eu tenha que vilipendiar ou trair a minha consciência por causa de preço, por causa de valor, por causa de dinheiro, por causa de influência, qualquer coisa que seja. A palavra de Deus não muda, e estes são os valores que nós levamos como cristãos, valores que temos perante Deus e perante a sociedade. Nós temos esses valores firmes, fixados, e nós professamos esses valores. Somos contra as pautas modernas, diversas pautas, os irmãos assim sabem. Mas, tendo a responsabilidade que cada um de nós temos de sermos embaixadores do reino dos céus, aqueles que estão incumbidos de trazer a palavra do reino para este mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Imagina se nós trocamos a nossa mensagem, tem que ser essa mensagem aqui da Bíblia, da palavra de Deus, por doutrinas humanas. A sua palavra tem preço? Se ela não tiver preço, tá bom, ela não pode ser precificada, ela tem que ser firme. E os males e as corrupções dos últimos dias, que está sendo anunciado aqui, que está sendo avisado a Timóteo por Paulo, pessoas que são traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, pessoas que preferem estar em casa, nos seus videogames, nas suas televisões, seus afazeres, muitas vezes nos seus trabalhando de forma não saudável, colocando no lugar de Deus, que merece toda adoração, colocando outros ídolos. Só que isso tem isso traz uma questão também do porquê que é tão vendida a fé. Por que o evangelho, que a gente canta aquela música, o evangelho é vendido como fórmula mágica para se obter sucesso, fórmula mágica para se determinar o que Deus deve ou não fazer, como fórmula humana de como obter dinheiro, de como obter prosperidade de forma muitas vezes ilícita. A mensagem do Evangelho, ela está registrada nas Escrituras, nessa palavra de Deus. E poder, existem algumas definições de poder, mas a que eu mais concordo é a capacidade que você tem de ordenar, de mover pessoas a fazer aquilo que você quer, certo? E a fé, por vezes, ela é vendida dessa forma, para grandes grupos, para grandes igrejas, de forma que a palavra de Deus está submetida à vontade de pastores que possam lucrar, ganhar dinheiro com o nome de Jesus Cristo, não oferecendo aquilo que Jesus Cristo tem de melhor para oferecer,
que é a salvação graciosa e o perdão dos nossos pecados, mas oferecendo fortunas, oferecendo carros, mansões, vida boa, agora mais recentemente prosperidade emocional, prosperidade psicológica, né? Que é a teologia do coach. E isso, irmãos, move massas, move multidões, move pessoas e mais pessoas, e milhões e milhões e milhões atrás de marcas, como essas marchas religiosas que acontecem quase que o tempo todo, festivais de grandes cantores famosos que tem multidões e que por vezes são chamariz para que doutrinas sejam distorcidas e que a apostasia seja pregada. E dessa forma, no versículo 6, continuando a leitura, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões. Tem isso também. Você usar do seu poder ou da sua capacidade de mover multidões para ser um galanteador. Existe também. Dentro da igreja. Esse é o problema. Porque fora da igreja nós estamos aqui para aconselhar, para exortar, para falar, para pregar o evangelho. Mas dentro da igreja, como é que trata um mal desse? Se quem deveria estar combatendo o mal é participante do mal. Aprendem, no versículo 7, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu estou aprendendo. Tenho a minha liderança em casa, com o meu pai, com o meu pastor, e eu me submeto àquilo que ele me ensina, aquilo que ele me mostra na Bíblia, as interpretações que todo o ensino, como filho da fé também, não só filho biológico, assim as minhas irmãs, assim o Mateus, assim a Fernanda na casa dela, quando houve a exortação e a admoestação do Marcos e da Bia, do pastor também, assim a Elisier, a Rosângela, todos nós aqui estamos debaixo de uma liderança, certo? Timóteo estava sendo preparado para ser líder, para ser um pastor. Ele era um jovem pastor, e a preocupação de Paulo era, entre tantas outras, que Timóteo se tornasse um destes réprobos, que fossem reprovados na fé por se desviarem ou não
estarem de acordo com a palavra de Deus. Permaneça leal à verdade. Estude. Pegue a sua Bíblia. Toda e qualquer doutrina que lhe apresentarem, se ela for estranha, à Bíblia, rejeita. Se ela for estranha àquilo que Jesus ordenou, mandou, rejeita. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele se revelou, Ele se mostrou. Ele escancarou as portas, por assim dizer, do universo, para falar: eu estou aqui, eu existo. Este mundo lindo, vocês repararam o dia lindo que fez hoje? Esse mundo lindo que vocês têm, fui eu que o fiz. Isso não surge do acaso. Não existe como isso existir por coincidência. Não tem maneira disso acontecer. Deus se revela com a Bíblia. Não tem maneira, não tem jeito nenhum de um livro que foi escrito em 1200, 1500 anos, 1600 anos, do Gênesis até o Apocalipse, e não se encontrar contradição. Nós temos, não sei qual que é a conta, mas 40 autores, não sei quantos autores, mas diversos, cabeças completamente diferentes umas das outras. Paulo, por exemplo, era uma pessoa que a presença dele era pesada, ele era uma pessoa, talvez por ser muito implicante, tem essa presença pesada. Ao contrário de outros evangelistas, como Pedro, que era amigão de todo mundo, que era mais aprazível, ou Apolo, que era eloquente, como é descrito. Os evangelistas, os escritores da Bíblia, aqueles que estavam sob a doutrina dos apóstolos que escreveram a Bíblia, o Antigo Testamento, escrito por vários e vários homens, vários e vários salmos, vários e vários livros contando a história do povo de Israel, inúmeros autores. E a Bíblia não entra em contradição. Nós podemos encontrar erros ou falhas, sim, na tradução, porque a tradução muitas vezes ela nos engana. E seguindo um pouquinho mais adiante, no capítulo 3 ainda, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo o que aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E este é o ponto que eu queria chegar, primeiro ponto, que é quanto à inspiração da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que ela não tem erro, por isso que ela não tem falha.
porque o arquiteto, o cara que criou, a pessoa que criou o universo, de forma com que todas as engrenagens funcionam de forma perfeita, síncrona, de forma que possa existir a vida, a subsistência. Tudo isso foi feito pela graça de Deus, pela graça de um Criador. E este Criador que se revela pela criação do universo é o mesmo Deus que se revela pela escrita da Bíblia. Aí você me pergunta: Israel, como que pode um livro de 1500 anos, com 40 autores, estar completamente correto? Como que pode isso? Todo livro que eu já li, ele tem um roteiro, ele foi feito por uma, ou por duas, ou por 3 pessoas, nunca 40, mas foi escrito com um roteiro, com começo, com meio, com fim, livros bons, livros maravilhosos, livros pequenos, grandes, mas em algum momento, cada um deles tem um furo de roteiro, tem alguma palavra escrita errada, que pode acontecer, tem algum erro na concordância, tem alguma ideologia equivocada que é ensinada. E como é que você me afirma que um livro de 1500 anos, de uma capa a outra, não tem erro? Por causa desta palavra inspirada. E nós devemos tomar um cuidado, porque a inspiração na nossa língua, no nosso português, ela é uma palavra que remete a um objeto, onde você pega as características desse objeto e descreve em torno desse objeto. Uma musa inspiradora para compor uma música, uma inspiração para que eu possa escrever uma biografia, um filme, aquele filme que tem aquela famosa frase baseado em fatos reais. É uma inspiração, uma situação que inspirou um filme, um motivo de roteiro. Isso para qualquer forma de arte. Essa inspiração existe. Quando nós vamos para o grego, bem rapidinho, Theo, que é Deus, pneu é mais fácil, né? Todos os nossos carros têm um pneu, que é o sopro, ou respiração, ou ar. Pneustos, theopneustos. Essa é a palavra que inclusive está aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, theopneustos. Certo? É o sopro do Criador, é a inspiração do Criador, não de forma que os homens, esses 40 autores, ao contemplar a majestade de Deus, escreveram sobre ele. Não é isso, é o contrário. Deus, com sua maravilhosa graça, Ele soprou o fôlego do seu Espírito para inspirar homens a escreverem esta palavra, essas sagradas escrituras. Ele soprou o fôlego do Espírito para que Paulo pudesse escrever a Timóteo,
para que Paulo pudesse escrever as cartas que ele escreveu, para que o escritor dos livros dos reis pudesse escrever. E aí nos deparamos com mais um problema, com mais um questionamento, não necessariamente um problema. Mas se Deus soprou no ouvido o que deveria ser escrito, palavra por palavra, por que por exemplo, Lucas, escritor do Evangelho de Lucas e escritor do livro de Atos, ele fez uma pesquisa minuciosa acerca dos eventos dos evangelhos, acerca dos eventos da igreja. E a resposta, ela é muito simples. E é o principal, é o ponto, talvez o ponto principal dessa noite. Deus usa você. Deus usa você. Deus usa a Gisele, Deus usa o Marcos, Deus usa a Rosângela, Deus usa a Jeane, Vitória, Rebeca, todos nós, com as nossas características, com o nosso temperamento, com o nosso, os nossos dons que Ele dá, com o nosso trabalho, com o nosso suor, com os nossos estudos. Ele usa tudo para a honra e glória do nome dEle, que merece ser adorado por toda a eternidade. E Ele usa cada um de nós conforme a sua vontade, que é soberana. E assim como esse Espírito de Deus soprou em cada um desses homens para compor a arte que é este livro, se você permitir este vento do Espírito, esse sopro de Deus, pode alcançar a todos nós para que possamos adorar a Deus da melhor maneira possível. E isso é tão bom, tão gratificante, quando sabemos que podemos adorar a Deus, mesmo com os nossos defeitos, as nossas desafinações. A guitarra até desafinou ali do meio do louvor para frente, mas usamos tudo isso para a honra e glória do Senhor, mediante a inspiração do seu Santo Espírito. Este Deus que sopra os ventos, os 4 ventos que são descritos lá no Antigo Testamento, alguns para destruição, alguns para construção, Ele usa a nossa vida, o nosso ser, que foi formado lá desde o ventre da minha mãe. Tu, Senhor, o soberano, me escolheu. E é por isso que a vida é tão importante para nós. Não importa qual seja a dificuldade, toda a vida é importante para Deus. E saber que Deus usa pessoas como Paulo, conforme a sua vontade, é algo tão emocionante, tocante, porque Paulo era um assassino. Paulo, ele exterminou muitos e muitos cristãos pela sua fé, mas Deus soprou, regenerou, quebrantou este coração, e Paulo foi salvo e pôde fazer parte da obra de Deus
descrita nas Escrituras. Sabe o que esse Theopneustos, este sopro de Deus, me lembra? Vamos lá para o comecinho da Bíblia, Gênesis 1. Pode deixar o dedinho ali na carta de Timóteo. No capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Fôlego da vida. Irmãos, o fato da vida dos irmãos, de termos cada um de vocês aqui, neste dia, nesta casa de oração, nesta igreja, louvando o Senhor Rei dos Exércitos, é um pouco da glória de Deus, da substância de Deus que existe em cada um de nós. E isso é nosso, isso é exclusividade da nossa raça, como seres humanos. Nós não somos animais que se movem por instinto, mas somos dotados de capacidades únicas. E uma dessas capacidades que temos é de adorar ao Senhor com o nosso entendimento, com o nosso fôlego, porque nós temos em nós aquilo que nos torna mais próximos de Deus, imagem e semelhança do Criador do universo, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, o sopro da vida. E o fato de o Senhor ter concedido esse presente a nós nos tira qualquer direito que nós possamos achar que nós temos sobre a nossa vida ou a nossa existência. Quero dizer que o convite que essa igreja faz não é de sermos reis poderosos ou agraciados com fama ou com qualquer tipo de riqueza, poder, tudo isso passa. Nós somos dotados do Espírito de Deus única e exclusivamente para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo nós tendo pecado, Ele escolheu nos amar de forma graciosa, de forma tão misericordiosa, que o Pai entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu não posso vir aqui e falar: você é bom, você é o cara, você é filho do rei, então você tem direito de ordenar e de requerer as bênçãos de Deus conforme a sua vontade. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer para você, irmão e irmã, é um convite para que você abandone toda a sua vontade humana e pecaminosa, para que se obtenha
prazer de adorar o Senhor Deus para todo sempre, para toda a eternidade. E eu convido de forma sincera, verdadeira, que todos os irmãos estejam comigo, o pastor, com os irmãos aqui, louvando o Senhor para todo sempre. Amém por isso. E essa responsabilidade que temos de anunciar o Evangelho a toda criatura, de trazer essa mensagem, que é uma mensagem contrária ao que o mundo quer. Nós estamos passando por alguns problemas atualmente, né? O mundo sempre passou por problemas, mas nós temos, neste exato momento, guerras e mais guerras acontecendo entre povos, por qualquer motivo que seja, por extermínio ou por ocupação de terras, ou por dinheiro, ou por bens materiais, ou por minerais, por ouro, por prata, por bronze, por poder. Nós temos várias guerras, e não falo só a nível de nações, mas falo também a nível familiar. Filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos que se odeiam, famílias desestruturadas e muitas vezes estimuladas pelo Estado para que a família seja enfraquecida. E é por isso que Paulo faz um pedido para Timóteo, no capítulo 4. Conjuro-te perante Deus, eu te peço perante Deus, Cristo Jesus, que há de vir e julgar todos os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e, mais importante, a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, todos aqui, creio que já foram expostos a alguma fábula. Fábula religiosa mesmo que eu falo. É muito complicado falar nesses termos nos dias de hoje, porque se enquadra como intolerância de alguma forma, mas a nossa palavra e a doutrina da Bíblia, ela não tem preço, ela tem valores, princípios que devemos seguir. Eu mesmo já tive várias experiências com essas fábulas, de pessoas que viram seres extraterrestres em outros planetas, de vó não sei o que, de o verdadeiro pai não sei o que, várias e várias fábulas, contos que atraem
aqueles que estão despreparados, mas se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o ministério. Cabalmente o ministério. E essa é a minha primeira pregação aqui para os irmãos, primeira mensagem que eu trago para os irmãos aqui. E alguns dos textos que mais me emocionam são os textos paulinos, quando ele está no fim da sua jornada ministerial. Quando ele fala: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que o amam e amam a sua vinda. E essa pregação é um convite para você, meu irmão, minha irmã, me ajudar com as armas espirituais a combater o bom combate, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando a mensagem do reino dos céus a toda criatura, para que lá quando eu estiver velhinho, eu possa olhar para trás e ver todos os meus irmãos como os meus auxiliadores, meus ajudadores, meus mentores, aqueles que me ajudaram a me manter no caminho de Jesus Cristo, Senhor, anunciando a sua palavra, a sua mensagem, até que Ele venha. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. E esse convite é para você. Se você tem algum problema, alguma questão não resolvida com a sua família, com a sua igreja, com a sua denominação, com seu irmão, com qualquer um, saiba que aqui nessa igreja nós não oferecemos soluções para problemas materiais. Nós oferecemos um Salvador, nós oferecemos acolhimento, melhor dizendo, porque o Salvador, Ele se entregou em favor da tua vida, do teu bem-estar, da tua salvação. Nós estamos aqui apenas anunciando a mensagem do Evangelho do nosso Senhor. Se você aceita essa mensagem, pode levantar a sua mão, pode engrandecer o seu nome, o nome de Jesus Cristo, aí do seu lugar, não precisa falar alto, não precisa, apenas tome essa atitude no seu coração, de forma sincera, e me ajuda a combater o bom combate, completar a carreira, a corrida da vida, guardar a fé junto comigo e servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com todo
o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa razão. Querido Deus, nos colocamos diante de Ti, Deus, de forma completamente rendido ao Teu amor, Senhor, o Teu amor supremo, que nos tira das trevas, que nos tira do pecado, Senhor, e nos leva para a luz, nos leva para perto de Ti, ó Deus. Obrigado porque o Teu sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, nos deu uma nova perspectiva de vida, onde nós agora podemos proclamar a Tua salvação, Senhor, tendo em nós mesmos o testemunho da mudança de vida que o Senhor promoveu em cada um de nós, Senhor. Toma as nossas vidas, use o Teu Santo Espírito, Senhor, para fazer o que lhe aprouver, Deus. Use os nossos talentos, use as nossas capacidades, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém.